É o quê? A Globo tá atacando o nosso Deus do Olimpo, da democracia inabalada e pujante? Totó? Não é possível. Otávio, as decisões do Toffoli vêm surpreendendo com frequência. O termo que eu uso é perplexidade, que é o termo que eu ouço de não só das autoridades policiais, da Polícia Federal, que estão envolvidas são, de certa forma, ali, muito afetadas por essa decisão, mas de juristas neutros nessa história, não estão no caso. E eles manifestam esse estranhamento, essa perplexidade, né? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele proíbe a função do juiz investigador. Então, vamos lá. Eu conversei ontem, a Associação de Peritos divulgou uma nota em que mostra perplexidade contra essa medida que não é usual. Eu conversei com a perita Denise Rivera, ela é assessora parlamentar da Associação Brasileira de Criminalística, para entender por que a perplexidade. Então, a primeira coisa que ela me disse que é o seguinte, a perícia nos processos criminais, ela não surge por escolha pessoal do julgador, mas por determinação da autoridade policial que requisita ao órgão competente. O perito, isso eu achei importante, o perito atua como técnico do Estado e não como auxiliar direto do juiz, devendo ser designado segundo critérios legais, objetivos e impessoais. Então tem uma questão aí da impessoalidade, né? O juiz escolher um perito. São 4 peritos. A Júlia, do Alibi, trouxe uma apuração importante no blog dela, em que dos 4 peritos, 3 são muito competentes. São peritos que efetivamente, provavelmente, até estariam na escolha se o Andrei fosse ouvido. São chefes de um setor especializado na quebra de celular. Mas tem um engenheiro mecânico e ninguém entendeu o porquê dessa escolha, já que ele não é especialista. Tem um especialista em financeiro, em crime financeiro, faz sentido, 2 em quebra de sigilo de celular e o outro um engenheiro mecânico. Mas o nome, a fulanização, se escolheu certo, se escolheu errado, assim, não é o problema. O problema é se está de acordo ali, fora do usual, se está de acordo com o Código de Processo Penal, porque isso que tem que ser estabelecido. Então, eu fui perguntar onde é que está no Código de Processo Penal que não pode. Não pode a proximidade. A pessoalidade. Isso. Eu já vi casos no cível, um testamento, em que a família dizia que a assinatura era falsa. No cível, o perito, o desembargador, o juiz pode designar um perito. Eu já vi isso. Aí ele diz, não, confio pra caramba aqui. Perito, essa assinatura, compara. Uhum. Isso pode. Aí, estavam me explicando que o Código de Processo Penal, ao contrário, ele é para ser seguido, ele estabelece os padrões. E diz o seguinte, olha, quando tiver um crime, uma infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, que proceda corpo de delito e quaisquer outras perícias. Então, o que está dizendo assim? A autoridade policial é quem determina a realização de perícias. E esse exame deve ser feito pelo perito oficial. O artigo, portanto, define quem realiza e não quem escolhe livremente. Não é uma escolha livre, segundo... Então deveria ter sido o Andrei a definir... O Andrei, sim. Escolher definir os peritos. Mas ele é Deus, ele sabe o que faz. Escolhe.
O Andrei, em tese, manda para um instituto, a Polícia Federal tem um instituto. E aí se de escolhe peritos. quem é especializado Então, naquilo. Exato, que é o chamado perito natural. Isso. Então você tem uma cadeia que nem é o Andrei que fulaniza. Ele explica ao chefe do setor O que é. Olha, eu preciso quebrar, são tantos celulares, tantos computadores, tem senha, não tem senha, tá bloqueado, não tá bloqueado, e trata-se de um assunto de fraudes, a suspeita é de fraudes contra o sistema financeiro. Aí o diretor, o responsável pelo setor, é quem vai, esse aqui sabe isso, esse aqui sabe isso, esse aqui sabe isso. Então, Perfeito. assim, é um processo que, segundo os peritos que eu ouvi, está em consonância com o Código de Processo Penal. Existe uma lei. Mas quando o desembargador, quando o juiz ou o ministro do STF, no caso, faz isso, eu sempre costumo dizer que o problema do que a gente está vendo é o que o juiz da esquina vai fazer com isso. Parafraseando o Pedro Aleixo, que quando houve o ato institucional, disse que, isso aí eu vejo com reserva, porque eu tenho medo do que o guarda da esquina vai fazer com a AI-5. Então a gente tem que olhar sempre exatamente isso, porque o Supremo, ele é um farol, né? Claro. E as decisões dele, em tese, são decisões Os iluminados. impecáveis. Eu tenho medo que o juiz da esquina pode fazer com tanto poder, né? Pediu inicialmente para lacrar uma prova, dizer qual perito que vai fazer o quê. E volta e meia a gente tem decisões nessa direção, né, Otávio? Sem esse... Boa tarde a todos. Desculpa, já me... Boa tarde. Sem querer me intrometer e já me intrometendo. Ou melhor, querendo me intrometer. Mas veja, sem essa sinalização agora, que você menciona, de perplexidade em relação às decisões do ministro Dias Toffoli, nesse caso específico, ele tem outras também, né, decisões polêmicas. Esse não é um ineditismo em termos de decisões polêmicas e que são alvos de crítica em relação a votos, a decisões de Dias Toffoli. Mas especialmente nesse caso, abre-se um novo paradigma, mas volta e meia a gente já vê juízes de primeira instância, enfim, transgredindo em relação a isso, né? Em relação à prova, em relação à diligência, em relação a decisões. Moça, então, toma cuidado. agrava uma preocupação que já presente em quem acompanha, né? Como você acompanha, como a gente acompanha, de forma constante, né? Permanente, o judiciário. Volta e meia tem algumas decisões que causam, né? Perplexidade de novo. Sem dúvida alguma. Agora, Otávio deu uma explicação. Chamado decisões né? psicológicas. O Otávio deu aí um panorama muito técnico, né, em relação a atribuições. Eu queria só fazer uma adição aí do contexto institucional. A gente está caminhando numa seara muito perigosa, né? Está claro um enfrentamento entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, né? Na pessoa do diretor da Polícia Federal e das próprias decisões da instituição, que deveriam ser autônomas. Exato. Esse nível de interferência, Agora, ele é muito preocupante. Esses peritos da Polícia Federal, eles foram incluídos depois de um recuo do ministro, né? Sim. Eles não... Então, pois é, eu acho que é importante. eu ia perguntar para vocês se vocês acham que existe a possibilidade, como já aconteceu, dele ter um recuo e cancelar essa escolha. Eu não sei se é recuo não, mas depois eu explico. Porque ele já tomou decisões e voltou atrás, nesse caso, algumas vezes. Bom, Sob pressão. Deixa eu fazer o histórico. Sob pressão. Claro. Vai lá. Então vamos lembrar o assinante aqui. Primeiro, ele determina que todo material apreendido seja lacrado e enviado para a sede do STF. Que não é normal. Não é normal. O STF... Então, qual é o problema dessa decisão? Criou-se um impasse à tarde. A gente vai mandar 20 carros para a sede do STF. Onde 60 armas. 60 armas.
360 mil em dinheiro. 600 mil tanto. Celulares. 39 celulares. Então, assim, a Polícia Federal tem pátio de carro. A Polícia Federal tem cofre, sala-cofre, para botar arma, para botar dinheiro, até que, por exemplo, o dinheiro vai para uma conta na Caixa Econômica Federal. No dia, assim, depois, mas fica na sala-cofre. Então, como o STF não tinha essa estrutura, ele recua e manda para a Procuradoria-Geral da República. Aí que eu queria pegar o gancho da Flávia, desse enfrentamento institucional, que é muito ruim. Existe um cenário que é de briga entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Neste caso, não existe essa briga. O Gonê não quer. O Gonê entende que cabe à Polícia Federal a cautela dos bens e a perícia. Então, Então a Procuradoria não pediu a cautela desses bens. Isso foi decidido pelo ministro. Não pediu. Não pediu. Ele manda lá sem que... Eu acho que o Gonê aceitou o que foi definido. Mas ele não, essa iniciativa não veio dele. Ontem o Turolo explicou muito bem isso. Não há um pedido expresso diante da decisão de enviar tudo para o Supremo Tribunal Federal. O Valdo falou isso aqui muito bem ontem, explicou ontem. Quando ele manda para o Ministério Público, não há um pedido expresso. E mais, decide-se que os carros vão para a Polícia Federal. Cara, isso é transformar a Polícia Federal em flanelinha. Quem guarda carro é flanelinha. Aí quem guarda carro é flanelinha. Meu Deus do céu. O Ministério Público ficar com os celulares e a Polícia Federal. Bota no estacionamento aí. Não pode. Você acha que há uma tentativa clara de desprestigiar a Polícia Federal? Totalmente. Totalmente. Porque você... Não é um acaso, é deliberado. A preocupação do Toffoli, expressa nas suas manifestações, né, Valdo? É com vazamento de informações. Mas, ora, não foi apontado até agora um deslize da Polícia Federal. Então, por que isso? E uma coisa que me Vou jogar pro Valdo. Deixa. Se tem um vazamento, o juiz tem que... É crime, Só o juiz vai em cima. Otávio, uma coisa que me chama a atenção é que boa parte da estratégia de defesa... Eu explico. Ele é Deus, vocês não são, pô.